Então, vamos lá. A, como eu mostrei naquela figura que existem regiões de água modal, né, em várias localizações, né, em várias regiões do mundo. Tá? A água mais famosa, conhecida, né, famosa, né, tá certo, né, porque é o pessoal que estudou mais, é o pessoal do Atlântico Norte. Ela acabou sendo conhecida como a água de 18 graus. Então, um artigo clássico, né, a água de 18 graus. Até esqueci, ficaram tão entusiasmados que nem colocaram unidade, né? Mas é água de 18 graus, 18 graus Celsius, obviamente. Então ela tem uma característica bem assim, 18 graus, muda muito pouco, né? 18 um pouquinho para cima e para baixo. E isso é uma coisa muito difícil de observar no oceano, porque o oceano, como tem todos os processos, mistura, esquenta, esfria, tal. Então o oceano, por si só, ela acaba sendo um meio muito estratificado, tá? E na camada superficial, por causa do efeito, justamente quando acontece um processo convectivo, ou por causa da agitação do vento, a gente tem essa homogeneização acontece já naturalmente, que a gente chama de camada de mistura. Normal, acontece. Chega no inverno, tem um pouquinho de esfria, afunda, tal, então isso já acontece. Agora, quando você tem um processo conhecido como o processo de formação de água modal, dependendo do ano, né? Se você tem um inverno mais rigoroso, menos rigoroso, você vai ter mais ou menos esfriamento, tá? Então você vai ter essa homogeneização. Então tudo vai depender daqueles 4 estágios que eu falei, do primeiro estágio, que é o da pré-condicionamento. Então, se a gente veio de um verão muito quente, e aí chegam ondas de frio, vai batendo aquelas entradas de frente fria chegando muito forte aqui. Aliás, esse ano eu estou prevendo que vai ter uma época de formação de água modal muito forte, porque o frio que a gente passou aqui em São Paulo, né, Norma? Eu acho que a gente. Acho que vamos olhar os dados aí, quem sabe ter uma formação de água modal bastante forte esse ano. Então depende realmente das condições que vai ser. Esse pré-condicionamento é importante e tal. E aí você tem a formação de água modal. Bom, então tá, é tão diferente? Bom, é um pouco mais delicado do que o seu temperatura muito diferente, tá? Aqui na nossa região, a nossa água não é de 18 graus, a nossa água é de 15 graus. A gente não fica falando, não, a água é de 15 graus. A nossa água modal é de 15 graus. E varia um pouco para mais ou um pouco para menos. Né? A gente coloca uma faixa entre 14 e 16 graus para achar a água de 15 graus. Mas o lance todo da água modal, o que é água modal? Tá bom, tem um colega nosso que sempre reclama que a gente usa a palavra errada, que na verdade a gente devia chamar de água moda. Mas eu acho água moda, né? Do inglês é mold water, que vem daquela conceito estatístico, né? A moda, né, de uma distribuição. O que é a moda da distribuição? É quando você tem muitas, como é que fala? Repetições, Ocorrência, né? né? Muitas ocorrências do mesmo valor, certo? É o valor que é a moda. Então, é exatamente a água modal, né, a gente fala modal, mas é a água moda, é o valor que acontece bastante. E quando você vai lá e examina essa quantidade de água a gente pega uma região do oceano e vai lá e vamos lá, e conta quantas vezes aparece o valor 15 graus. Aparece um monte. Por quê? Porque é uma água que, como a água está toda homogeneizada, todo mundo ali tem o mesmo valor. Então, por isso que tem esse conceito de mold water, né? Justamente por causa disso. Então, é muito diferente das águas que estão em volta? Não, não é muito diferente, mas ela acontece muitas vezes por causa dessa homogeneização. Todo mundo ali tem o mesmo valor. Em volta dessa água, lógico, você tem 14, você tem 15, 13, 16, tem várias, mas fica essa poça de água mais homogênea, isolada do resto. Uma coisa que é sempre interessante falar, né, que a densidade da água do mar é determinada por sua temperatura e salinidade. Então, essas duas coisas trabalham juntas. Então, a temperatura, 15 graus, mas a salinidade, 35,5, alguma coisa, é um valor, não é tão determinado pela salinidade assim, mas tem um valor de salinidade que fica igualzinho, né? O valor de salinidade também fica aparece muitas vezes. Então, a gente consegue determinar essa água, né, facilmente por causa dessa característica, dessa homogeneidade. E ela fica lá um tempão, e aí depois esquenta em cima, ela fica isolada. Então vem todo aquele processo que eu falei, né, que ela acaba capturando o estado, né, da atmosfera e oceano naquele momento e ela fica guardada. E com isso, né, dependendo da quantidade de água que vai ser introduzida para o oceano interior,
você está modificando a quantidade de calor que o oceano está segurando no seu interior. Então, por isso que é importante esse papel, né? Porque a gente sempre tem que lembrar que por causa da capacidade térmica da água, que é muito alta, então se você está colocando alguma informação dentro, ela vai segurar por um bocado de tempo, tá? Então, e uma imagem que eu acho legal de ter, né? Quando a gente fala de água modal, é como se fosse assim uma bexigona, uma bexiga, né? Um volume de água, né? Que ela tem, ela acaba tendo uma borda, ela tem uma definição, ela fica ali, que ela não se mistura muito facilmente, ela não se mistura, é incrível, ela, mesmo depois quando fecha a superfície, né? Ela fica ali, fica aquela coisa de água homogênea, e muito aos pouquinhos ela vai trocando calor aos pouquinhos, né? Por processos difusivos, então é muito lento. O que acontece é que normalmente uma água formada num ano, ela chega a ficar de 3 a 5 anos lá. Nossa. Então não é uma coisa que acontece e some, que nem o que eu falei, camada de mistura, forma e some, né? Como é rasinha, é rapidinho o processo, então ela acaba trocando, perde e tal, não tem problema. Mas a água modal, como é um volume muito grande, ela fica lá e passa um ano, 2 anos e forma nova água, tem a velha lá embaixo, sabe? Então ela vai acumulando. Então, dependendo do processo, se formou muito ou formar menos, vai determinar quanto de calor que realmente o oceano tá armazenando no seu interior. E o lance biológico? E o que. Ah, é. Então, aí o lance biológico, estou esquecendo a pergunta do biológico, né? Isso é uma coisa que a gente ainda não conhece bem ainda, tá? É uma coisa que está trabalhando. Tem um ou dois trabalhos que foram publicados com água de 18 graus, lá no Atlântico Norte. Então, a gente está ainda em processo de tentar entender como que o Atlântico Sul responde a esse tipo de coisa. Mas a gente já sabe de antemão, pelos resultados que eles têm, que a quantidade de nutrientes é modificada por causa dessa formação dessa água. Porque o que acontece? Você tem uma distribuição, né? Você está injetando água mais fria, mas o que você está fazendo? Quando essa água entra, ela vai empurrar o que a gente chama de nutriclina, que é a região onde você tem o máximo de nutrientes, né? Você tem uma distribuição de nutrientes na coluna d'água, e aí essa distribuição de nutrientes vai ser modificada para a entrada dessa água. O que acontece exatamente a gente ainda não sabe, mas o resultado do Atlântico Norte é que parece que se você tem uma região do giro, né, subtropical, que já é baixo em nutrientes, né, que a gente chama de região oligotrófica, parece que a água modal consegue tornar a região mais desértica ainda de nutrientes. Então ela acaba modificando alguma coisa e tem um impacto, vai ter algum impacto em longo termo. E a outra coisa que eu mencionei também no começo, que é o do CO2, como você tem uma água mais fria sendo trazida para baixo, a temperatura mais baixa aumenta a solubilidade, então o que acontece? Você está capturando o CO2, então tem uma forma de você ter um sequestro de CO2 da atmosfera quando você tem formação de água modal. Então, isso também pode ajudar a meio que, né, diminuir o efeito do aquecimento global. Mas essa é uma coisa que a gente ainda está trabalhando, porque o Atlântico Sul tem, além daquele lance todo que eu falei de o calor vai para o Equador, né, vai para o norte. O Atlântico Sul, né? Desculpa, o Atlântico Sul é muito especial, né? Que a gente olhar a parte dinâmica, a gente tem uma região, eu falo que tem dois liquidificadores aqui no Atlântico Sul, né? Porque tem aquela água que vem do Índico e ela agulhas, ela vem e volta, né? Então ela acaba formando meio que uma região onde você tem o que a gente chama de retroflexão. Então meio que agita aqui. E do lado de cá, do lado oeste, tem a corrente do Brasil, que vai para o sul, e tem a corrente das Malvinas. As duas se encontram e formam uma bagunça aqui. Então tem todo um processo que acaba misturando e essa água modal acontece um pouquinho para o norte dela, sabe? Tem essa agitação e essa água modal aqui em cima.